ele dá um trabalho assim para estudar. Mas se você se organizar, se você seguir as diretrizes que eu vou te dar aqui, você pode ter um desempenho legal nele, que é a parte de ordem social. Ordem social. Por que ele dá um trabalhozinho para estudar? Porque a ordem social, ela vem do texto constitucional, são muitos artigos. Então você pega ali do 193, vai até o artigo 231. E isso é muita coisa. Então o custo-benefício disso aqui é pequeno. E esse é um tema que costuma cair em provas como Polícia Federal, a parte de auditoria também, concurso de auditor, ele costuma cair esse tema aqui. E algumas polícias do Brasil também cobram, né? Então, é um tema que de vez em quando você vai se deparar com ele no seu edital, tá? A ordem social, ele é um desdobramento dos direitos sociais. Os direitos sociais estão previstos lá no artigo 6º da Constituição, ele acaba se desaguando aqui nessa parte da ordem social, que é onde a Constituição tenta dar uma efetividade para aqueles direitos sociais de segunda geração que estão lá no artigo 6º da Constituição. Então, se você lembrar do artigo 6º, ele vai trazer lá, né? São direitos sociais, saúde, lazer, família, vai trazer alguns dispositivos. E esse dispositivo, alguns deles, vão ter seu desdobramento aqui na ordem social. Então, um ponto-chave da ordem social é que a maior parte dos dispositivos relacionados em questões de prova sobre a ordem social é o que está escrito na Constituição. Pouquíssima coisa é interpretativa. Então, geralmente ele pega o texto da Constituição lá e joga na prova, tá? A Federal, se você pegar os concursos últimos da Federal, ela sempre vai alternar uma questão de ordem social com uma do Poder Executivo. Então, numa prova cai Poder Executivo, na outra ele mete ordem social. Ou quando não, ele vai meter os dois. Então, a ordem social é uma possibilidade de cair ou não na Polícia Federal. Mas, como você nunca sabe se ela vai cair ou não, convém estudá-la, tá? Se você pegar ali a partir do artigo 193, nós temos o primeiro dispositivo de ordem social, onde ele traz uma disposição geral. Tipo, ele apresenta a ordem social assim no texto da Constituição Federal. E ele diz: a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Então, esse é o objetivo da ordem social. E em que ela está baseada? Então, o objetivo é o objetivo dos direitos sociais como um todo, que é reduzir a desigualdade social. Por isso, produzir justiça social. Então, o que tem aqui vai tentar imprimir essa ação estatal através de prestações positivas que visam reduzir as desigualdades sociais. E por que ela está baseada no trabalho? Porque você vai ver que todo instituto de ordem social, de alguma forma, ele vai envolver a sociedade para que a sociedade possa participar da construção desses direitos aqui e dessa parte prevista na Constituição. E como que essa ordem social, como é que tudo isso aí vai se efetivar no texto constitucional? Ela vai se efetivar através de alguns dispositivos de ordem social. Então, a ordem social está dividida em vários dispositivos. Tá? O primeiro que nós vamos estudar é a Seguridade Social. Seguridade Social. A Seguridade Social, ela é formada de institutos jurídicos que visam proteger as pessoas no que tange a sua saúde, no que tange a sua previdência, quando essa pessoa parar de produzir e ela for remunerada pelo Estado, quando as pessoas precisarem, necessitarem, elas vão ter mecanismo. Então, a Seguridade Social dentro da Constituição Federal, ela vai se materializar através de 3 institutos jurídicos. E geralmente essa é uma questão de prova que cai bastante. Então, a Seguridade Social se manifesta através da saúde, da previdência e da chamada assistência social. Saúde, previdência e assistência social. Esse tema da Seguridade Social, ele costuma ser bem trabalhado em concursos como INSS,
cai também na Polícia Federal, e ele caiu TRT. Os TRTs estão pedindo muito isso aqui agora. Né? Então, pegando o exemplo aí do TRT 15 aqui de São Paulo, pediu Seguridade Social. E por que TRT está pedindo isso aqui? Por causa da relação que existe de trabalho com a Seguridade Social. Então está muito ligado ali, né? Igual o concurso do INSS. Mesmo não pedindo inconstitucional, no último concurso, a parte de Seguridade Social ela acaba caindo na parte de previdenciário. Então é uma matéria que de vez em quando vai aparecer aí nas suas provas, tá? Então, Seguridade Social é dividida em saúde, previdência e assistência social. O primeiro ponto-chave que sempre cai em prova é saber quais são os instrumentos de materialização. O segundo é você lembrar do seguinte detalhe. Desses três, a previdência é o único que tem uma característica que sempre aparece em prova. Ela é de filiação obrigatória ela é de filiação obrigatória, ou seja, o cara para ser beneficiário da Previdência Social, ele tem que ser filiado à Seguridade Social. Se você não é filiado, você não tem como ser beneficiário, tá? Então é de filiação obrigatória. E ela tem caráter contributivo. Você só vai ter direito aos benefícios de previdência se você contribuir. Então, dos três, o único que tem essa característica é a parte da previdência. Saúde, você não precisa ser filiado. Se você chegar lá, você é porra nenhuma. Você é estrangeiro, caiu no Brasil aqui, invadiu o Brasil. Tipo a situação dos venezuelanos, por exemplo, que não tem vínculo nenhum com o Brasil. O cara entrou, passou mal, ele tem direito a acesso à saúde? Tem. Saúde é para todos, o cara não precisa nem ter vínculo com o Brasil. Assistência social, todos os que precisarem. Aí a Constituição vai trazer vários mecanismos aqui de assistência social para todos aqueles que precisarem, como por exemplo, deficientes ou idosos que têm baixa renda e eles têm direito a um valor mensal referente ao salário mínimo como uma forma de assistência mesmo, como forma de ajuda para ele sobreviver. Então, mecanismo destinado a todas as pessoas, saúde também destinada a todos, só a previdência que o cara tem que ser filiado e ele tem que contribuir. Porque a ideia da previdência é eu pago a previdência hoje para bancar quem está aposentado. Quando esses aposentados morrerem, que vai chegar a minha vez, eu paro de trabalhar e alguém vai bancar a previdência para mim. E aí eu vou me aposentar. Por isso que a previdência quebrou. Porque essa conta não fecha. E por que essa conta não fecha? Porque a idade do brasileiro, a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Cito o exemplo, minha pobre bisavó, que está com 103 anos. Pelo menos há uns 50, ela não faz nada em termos de trabalho. Entendeu, né? Que merda? Não é mesmo? Faz nada. Tipo assim, ela só recebe da Previdência. Até porque, quando ela se aposentou naquela época, a idade para se aposentar é outra. E ela está fazendo nada de errado. Tipo, ela só seguiu a lei. O problema é que ela nunca mais produziu nada para o Brasil. Entendeu, né? Por isso que a Previdência quebrou. Por isso que ela tem que ter, por isso que tem que ter uma reforma. A reforma é exatamente para reequilibrar essa conta. E óbvio que aqui eu não estou entrando no mérito da corrupção, tal, porque a gente sabe que a corrupção é o que joga o dinheiro público para o ralo, né? Mas a conta da Previdência, para ela fechar, você tem que ter a mesma quantidade de pessoas contribuindo, ou o mesmo valor entrando, que o mesmo valor está saindo. Aí a conta fecha. Se isso estiver desequilibrado, você tem um prejuízo. Fala que minha bisavó dá maior prejuízo para a Previdência Social. Né? E não faz pouco tempo não, há muitos anos. E a bichinha está lá, firmona. Eu falo, a senhora trata de ir mais porque eu estou na sua cola. Né? Se a senhora viver 103, meu pai tem que viver 104 e eu tenho que viver pelo menos 105, né? Top demais. Viajando por aí, surfando. Né? O que geralmente cai? Aqui eu fiz aqui uma breve introdução. O que geralmente você tem que ter atenção quando você trabalhar com a ordem social? Você vai para a cabeça dos capítulos. E o que é a cabeça dos capítulos? A parte introdutória dos capítulos, de cada um dos temas que nós vamos trabalhar, são as partes principais em prova. Então, por exemplo, começando aqui com a Seguridade Social, que é o capítulo 2,
ele começa aqui, a sua cabeça é o artigo 194. O 194, então, o percentual dele ser cobrado na sua prova é muito grande. Então, sempre tenha ele como uma prioridade no seu estudo. E aí ele diz assim: a Seguridade Social compreende o conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social. E aí ele traz o parágrafo único: compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Então, questão que não cai, despenca e prova. Objetivos da Seguridade Social. Esses objetivos aqui despencam em prova. Então, você vai decorá-los, memorizá-los e, eventualmente, eles vão pedir para você entender. Mas muito eventualmente mesmo. A maioria das questões é puro decoreba. Inciso 1. Universalidade da cobertura e do atendimento. Então, um dos objetivos que a Seguridade Social tem é de a cobertura e do atendimento ser universal. Universal é para todos, tá? E para todos é sem distinção. Então, todas as pessoas têm que ser beneficiário da Seguridade Social. Inciso 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Desde a Constituição de 88, população urbana e rural passou a ter o mesmo tratamento. Então, lá no artigo 7º, ele pegou e tirou a diferença, todos os direitos trabalhistas são os mesmos, e aqui ele faz a mesma coisa, equivalência desse benefício entre população urbana e rural. 3. Seletividade e distributividade da prestação dos benefícios e serviços. Então, a seletividade e a distributividade dessa prestação de serviço, ele vai ser seletivo à medida que algumas ações são para algumas pessoas, por exemplo, assistência social. Assistência social para quem é pobre, que precisa. Se você não precisa, você não vai ganhar. Seletividade, isso aqui. Eu estou selecionando quem precisa. Previdência. Quem contribuiu, quem é filiado. Seletividade. E, ao mesmo tempo, distributividade, né, na prestação. Que exatamente, a cada dia, a Seguridade Social tem que distribuir para mais pessoas os seus benefícios. Inciso 4. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Irredutibilidade dos valores dos benefícios é uma decorrência lógica da irredutibilidade dos salários. Se não posso reduzir salário, não posso reduzir benefício. Essa é a ideia. 5. Equidade na forma de participação do custeio. Gente, equidade é justiça. Então, a ideia da equidade aqui na participação do custeio vem da ideia de que quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Principalmente no que tange a Previdência. Então, quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Essa é a ideia de equidade, de justiça na forma de contribuição aqui. Diversidade da base de financiamento. Então, a ideia é que o que financia a Seguridade Social não seja só uma fonte. A fonte de benefícios de custeio da Seguridade Social é diversificada. Tá? Então, o dinheiro vem de vários lugares. Onde está isso, Daniel? No 195. Então, olha comigo já no 195. Ele diz assim, ó: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, Estado, DF, município, e das seguintes contribuições sociais. 1. Do empregador. 2. Trabalhadores segurados. 3. Receita de concurso prognóstico. E 4. Importador de bens. É daqui que vem o dinheiro que banca a Seguridade Social no Brasil. Tá? Então você tem aqui uma diversidade na base de financiamento, vindo o dinheiro de 4 fontes aqui, dentre uma das principais é a do empregador, que vem ele retira uma parte do salário do trabalhador, outra parte vai vir da receita do faturamento, do lucro, tá? E os trabalhadores também, através das suas contribuições. Então isso é a diversidade da base de financiamento, tá? E o último objetivo: caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite. Sublinha essa palavra quadripartite, porque ela sempre vai aparecer em prova, porque é uma palavra diferente, né? Então eu já vi pegadinha de prova dizendo, gestão tripartite. Não, quadripartite. Se ele está falando quadripartite, a gestão tem que ter quantos participantes? 4. Tá? E aí ele já traz aí, trabalhador, empregador, aposentado e governo. Então trabalhador, empregador, aposentado e governo são os 4 partícipes
dessa gestão da Seguridade Social no Brasil, tá? Portanto, eu considero esses dois artigos aí, 194 e 195, dois artigos aí de suma importância para a sua prova. E, obviamente, como essa matéria é uma matéria que acaba tendo desdobramento para uma área do direito, existe um direito só para estudar ela, que é direito previdenciário. Então, em direito constitucional, você não vai encontrar uma questão muito complexa sobre isso, tá? Bastando ir para você a leitura e a análise do próprio texto constitucional, para vocês terem aí o desempenho legal, tá? E aí ele vai para a primeira seção, que é da saúde. E aí tu vai fazer aquela mesma lógica. Cabeça do capítulo, cabeça da seção, ponto-chave aí para sua prova. Então, artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visam a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. Então, deixo para vocês aqui como dica de estudo esse artigo 196, memorização dele, tá? Outro artigo que costuma cair é o parágrafo 2º do 198. O parágrafo 2º do 198, ele vai dizer quanto de percentual é aplicado aqui para a manutenção da saúde. Então ele diz assim: a União, Estado, DF, Município aplicarão anualmente a ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação percentual calculado sobre. E aí ele vai trazer aqui dois incisos com o percentual de aplicação dos seus recursos para a manutenção da saúde. Então, o inciso 1, no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro não poderia ser inferior a 15%, então a União tem que investir no mínimo 15%. Então, este númerozinho aqui já foi alvo de prova em várias questões, tá? Então, sublinhe esse 15%. E no caso do Estado DF, o produto da arrecadação dos impostos, que se refere aos artigos, aí ele vai fazer remissão aos artigos aqui, que são os artigos de impostos, deduzidos a parcelas que forem transferidas para o município. Que são contribuições, né? Contribuições sociais aqui que vão financiar a saúde. E o outro que eu chamo a atenção aqui para você é parágrafo 4º, o parágrafo 4º desse mesmo artigo 198, porque ele faz uma ligação com aquele cargo, aquela função temporária que a gente estuda em direito administrativo e administração pública. E aqui é uma das hipóteses de função temporária admitida no Brasil. A função temporária é aquela forma de você trabalhar para a administração pública através de um contrato por prazo determinado, permitido pela Constituição. E uma das formas de contrato de prazo determinado é essa aqui que está no parágrafo 4º. Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público. Pode vir na tua prova processo seletivo público ou processo seletivo simplificado. Mas não pode vir aí concurso público. Se vier concurso público aí, marca errado, tá? Por quê? Porque contratação por prazo determinado não se faz através de concurso, e sim de processo seletivo simplificado. Ok? E essa é uma das hipóteses, de acordo com a natureza, complexidade de atribuições e requisitos específicos. Porque qual que é a ideia? Surto de dengue em São Paulo. Contrata agente de saúde. Pum, contratou. Já normalizou? Pronto. O cara já vai embora. Por isso que é contrato por prazo determinado, tá? Essa é uma das possibilidades aí de contratação. E outro artigo que é muito cobrado, que é o 199. Isso não que tange a saúde, tá? Porque o 199 ele vai trazer a possibilidade da iniciativa privada participar da assistência à saúde. Então, a regra é que a Seguridade Social é fornecida pelo Estado. Mas o 199 vai falar, ó, saúde também pode ser fornecida pela iniciativa privada. Então ele diz no 199 isso, que a assistência à saúde é livre, iniciativa privada. E aí, esses parágrafos, velho, sempre caem em prova quando o tema Seguridade Social está no seu edital. Olha só, principalmente aqui, parágrafo 2º e 3º. Olha o parágrafo 2º. É vedada a destinação de recurso público para auxílio ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Sublinha o com, porque na tua prova ele vai fazer o quê? 100. Vai meter o 100 aí.
Batata. Ah, Daniel, eu entendi. Foda-se, você não precisa entender. Você vai ser policial federal, você vai ser... você não vai mexer com isso aqui, entendeu? A ideia? Tipo, você só precisa lembrar disso aqui na hora da prova. Só pra isso. Daniel, por que isso cai na Polícia Federal? Não tenho ideia. Mas tá aí. Como eu não tenho ideia, porque contabilidade cai na Polícia Federal. Só que cai. É a regra do jogo? Então tem que fazer. Faz parte. Tá? Então, esse dispositivo aí, eles sempre mexem ali. Outro parágrafo, terceiro. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país. Salvo nos casos previstos em lei. Então é permitido? É. Então cuidado com esse jogo aqui de salvo. Tá? A ideia aqui é o quê? Que a assistência à saúde não esteja na mão de empresa estrangeira. Só que quando ele coloca aqui que é vedada a participação, salvo no caso previsto em lei, ele está dizendo que é permitido. Tá? E aí legislação especial vai regular isso aqui. E o parágrafo 4º, que é uma das regras que protege o direito à vida. Então nós temos o direito à vida aí no artigo 5º. E uma das formas de proteção do direito à vida é a vedação da comercialização de órgãos humanos, que está transcrito aí no parágrafo 4º. A lei disporá sobre a condição e o requisito que facilite a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Então, segundo a Constituição Federal, é proibida a comercialização de órgãos humanos. A previsão está aqui e ele é um desdobramento da proteção do direito à vida dentro da Constituição Federal. Tá? São os dispositivos mais importantes aí que geralmente caem em prova. Previdência, artigo 201. Sempre vai para a cabeça, que é o primeiro artigo que apresenta o Instituto. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral. Então aqui, meus queridos, atenção, hein? Esse artigo regula a previdência seletista. Então, dos demais trabalhadores que são regidos pela CLT, a regra é essa. Se você é servidor público estatutário, a regra não é aqui. Se você é servidor público estatutário, a regra vai estar onde? No artigo 40, né, que é o que vai tratar só sobre aposentadoria, tá? Então, é muito cuidado com isso, porque, por exemplo, se você pega uma prova que caia o 40 e cai o 201, você tem ali, ó, questãozinha top. Por quê? Porque são regras diferentes. As regras que são de aposentadoria para o regime geral, daquelas que são de aposentadoria para o regime próprio de servidores, tá? E aí na Previdência Social, ele vai dizer que essa aqui é organizada sob o regime geral, de caráter contributivo, então, para participar da Previdência, você tem que contribuir com ela, e de filiação obrigatória, você tem que ser filiado ao regime, à Seguridade Social. Observados os critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial. Por isso que a Previdência ela tem que acompanhar o aumento de remuneração exatamente para equilibrar as contas. E aí ele vai trazer aqui várias formas de cobertura através da Previdência, tá? Listazinha que eu sugiro que vocês memorizem porque elas aparecem em prova. Então, cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, idade avançada. Então, doença, auxílio-doença, invalidez, aposentadoria, morte, pensão por morte, idade avançada, aposentadoria também. Proteção à maternidade, especialmente a gestante, que é a licença maternidade. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego voluntário, que é o seguro-desemprego. E salário família, auxílio-reclusão. Inclusive, fiquem atentos ao auxílio-reclusão, porque está tramitando no Congresso lá exatamente uma paradinha para tirar isso aqui, né? Eu acho que seria ótimo se... Eu acho que não tem nada mais educativo para o ser humano que trabalhar. Diz que eu trabalho igual um retardado. Aí o preso não trabalha e a gente banca, eu acho isso injusto. Eu acho que isso não preserva o equilíbrio de equidade. Né? Eu acho que o preso tem que trabalhar. Ele vai trabalhar lá e vai manter. Vai plantar hortinha. Ah, eu quero comer tomate. Planta o tomate. Ah, mas demora. Exato. Tem que saber que demora as coisas. Né? Tem que saber. Ele vai aprender coisas que na infância dele não aprendeu. Por isso que ele virou bandido. Eu acho que seria bom. Então fique atento a essa questão do auxílio-reclusão, porque pode mudar a qualquer momento, tá? E aí a pensão por morte segurada, homem, mulher, o cônjuge, o companheiro, independente, você vai disposto para o parágrafo 2º. Essas são as ferramentas, ou essas aqui são as formas de assegurar a previdência social, tá? Então, peço que vocês tenham cuidado aqui a esse dispositivo.
Depois nós vamos lá no parágrafo 7º, que é o parágrafo mais importante, porque o parágrafo 7º é onde ele vai trazer os critérios para aposentadoria sob o regime geral no Brasil. Então, o parágrafo 7º diz: é assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições. Inciso 1. 35 anos de contribuição se homem e 30 anos de contribuição se mulher. Então aqui ele está considerando apenas o tempo de contribuição. Cuidado, gente, cuidado. Na tua prova eles vão trocar contribuição por serviço. E é fácil cair. Não é tempo de serviço, é tempo de contribuição. Se eu trabalhei 30 anos e não contribuí nenhum dia, eu não aposento. Tá? Então é tempo de contribuição. E o inciso 2, 65 anos de idade se homem, 60 anos de idade se mulher, reduzido em 5 anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Então, numa regra, contribuição. Outra regra, tempo de idade. Então você vai pegar tanto o tempo de contribuição quanto o tempo de idade, juntou, preencheu isso aqui, preencheu um, preencheu o outro, pum, aposenta. Tá? Ah, eu tenho idade, não tenho contribuição, não aposenta. Ah, eu tenho contribuição, não tenho idade, trabalho mais um pouquinho também. Essa é a ideia da Previdência. Por quê? Porque a ideia da Previdência é fazer o cara produzir o máximo que ele puder. Essa é a ideia. Então, a reforma da Previdência, que hoje está parada. E por que ela está parada hoje? Porque nós estamos num momento de intervenção federal, né? Que na prática não está fazendo muita diferença, mas ela serviu para isso. Quem disser que a intervenção federal ela não serviu para nada, está errado. Ela serviu para algo, para isso aqui. Porque ela bloqueou qualquer proposta de emenda que tentasse fazer essa reforma da Previdência. Mas uma das coisas que deve ser alterada é exatamente os requisitos para se aposentar, tá? Principalmente no que tange a idade. E aí, peço que você tenha cuidado com essa aposentadoria especial que ele traz aqui para quem é trabalhador rural, porque apesar da Constituição dizer que trabalhador urbano e rural tem que ser tratado da mesma forma, aqui eu tenho aposentadoria especial para o trabalhador rural, com a redução de 5 anos nos critérios. Por quê? Porque o trabalhador rural ele tem condições de trabalho muito mais desgastantes fisicamente. E olha como é que é engraçado, né? Quem é mais saudável, trabalhador urbano ou rural? Rural 1000 vezes, né? O rural vem lá de 70 anos, tá lá no solo lá, coloque vocês aqui, que tu tá estudando para PF aqui, PRF, cara quer ser atleta tal, vai lá, pega uma enxada lá num dia, vê se tu consegue lá, duvido. Né? Além de ai, amor, cala, né? Vai ficar cheio de calinho na mão lá. Né? E o velhão lá, rapaz, pô, essa enxada aí. E o cara aposenta mais cedo, né? Muito louco isso aqui. E a outra redução que nós temos, que é muito importante também para a prova, é do parágrafo 8º. Os requisitos a que se refere ao inciso 1 do parágrafo anterior, que diz respeito ao tempo de contribuição, serão reduzidos em 5 anos para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, ensino fundamental e médio. Aqui nós temos vários detalhes interessantes. Primeiro, a redução de 5 anos para o cara que é professor. Só que ele fala, desde que ele seja professor em tempo exclusivo. Esse tempo tem que ser exclusivo dele. Nas atividades de magistério. Pergunta de prova. Ele tem que ter passado todo o período em sala de aula? Sim ou não? Porque ele fala tempo exclusivo de magistério. Entendeu? Não precisa passar todo o tempo em sala de aula, desde que todo o tempo esteja atrelado à atividade pedagógica. Então, por exemplo, ele está em sala de aula, aí ele foi para a coordenação pedagógica, está vinculado à atividade pedagógica, ok. Foi para a direção pedagógica, está vinculado à atividade pedagógica, ok. Continua contando o tempo. Virou assessor do prefeito, está vinculado à atividade pedagógica? Não. Aí para a contagem do tempo especial para ele, que seria essa redução de 5 anos, tá? Outra pergunta de prova. Professor de universidade pública. Professor de universidade, também conta esse tempo especial? Não. Ensino infantil, fundamental e médio apenas. Então, cuidado. Eles vão meter um nível superior lá, para te pegar. Ou professor de cursinho, tá? No cursinho não vai pegar ninguém. Mas o nível superior, sempre eles colocam lá essa pegadinha. Cuidado com isso aí.
que são as formas de contagem especial aí para a aposentadoria dos trabalhadores normais, tá? Então, ele traz essa regra aqui, que é o que nós temos de mais importante. Depois, no 202, ele vai trazer também a possibilidade da previdência social ser mantida pela iniciativa privada. Então, no 202, o regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma, sublinhe de forma autônoma e sublinhe de caráter complementar. Porque a aposentadoria privada, ela não substitui a aposentadoria sob o regime geral. Por isso que ela é complementar, né? E por isso que ela é organizada de forma autônoma. Então, hoje já é natural, cara. Todo mundo que pensa em aposentadoria tem que pensar num regime complementar de aposentadoria. Até servidor público mesmo. Por quê? Porque o servidor público, uma das grandes reformas que vai ter vai ser teto. Óbvio que eles vão meter um tetão lá para o servidor público, né? E esse tetão, cada dia vai diminuir. E o que vai te salvar vai ser exatamente a aposentadoria privada, tá? Por isso que ela é autônoma à pública. E será facultativo, né? Que também é outra característica diferente da previdência pública, que é de contribuição, que é de caráter de filiação obrigatória. A privada, facultativa. Então, esses três elementos aqui são os elementos que geralmente as questões de prova trazem sobre previdência privada. Então, ela é autônoma, ela é complementar e ela é facultativa. Autônoma, complementar e facultativa, tá? Guarde isso aí, porque é geralmente onde eles trabalham em prova. Depois, obviamente, vocês vão ler os dispositivos. O que eu sugiro? Lê uma vez, tal, vai sinalizando, vai vendo os detalhezinhos, vai fazer exercício. Fixou. Beleza, coloca no seu plano de estudo normal lá, sem desespero. Mas é muita coisa. Mas não vale muito o seu empenho. Tipo assim, é muito melhor você ficar estudando o artigo 5º 20 vezes do que isso aqui. Tá? Por quê? Porque se cair, vai cair uma ou outra questão na sua provinha, texto puro da Constituição lá. E aí ele fecha a Seguridade Social com assistência social, no artigo 203, e aí lembra-se, cabeça do artigo que traz o dispositivo novo sempre é uma boa questão de prova. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Então veja o quanto isso aqui é importante em questão de prova, tá? Essa questão de contribuição, do caráter contributivo, porque é onde geralmente ele vai bater em você. Tanto a saúde quanto a assistência social não dependem de contribuição. O cara tem que simplesmente estar na condição para ter o direito. E aí a assistência, ela vai ter ações. As ações de assistência social, elas vão sempre buscar proteger família, idoso, criança, que são as partes mais frágeis ali da sociedade, né? E aí eu peço um destaque para vocês, principalmente no inciso 5, que é a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida para sua família conforme dispuser em lei. Então, geralmente, você vai lá, se cadastra e nesse cadastro uma assistente social vai na tua casa, vê sua condição de sobrevivência, olha e fala, cara, tá foda mesmo. E aí você tem direito a receber salário mínimo, é top. E tem gente que nem sabe disso, pobre que nem sabe disso. Tanto que tem advogado ou especialista só nessa concessão. Você trabalha com isso? LOAS, isso mesmo. Sim, exatamente. E o deficiente também. Se tiver deficiente em casa, você tem essa possibilidade de ter esse benefício, tá? Basicamente, texto puro da Constituição, tá, gente? Não tem muito o que se falar sobre isso aqui quando cai em prova. Volto a dizer, se você faz um concurso tipo do INSS, que cai direito previdenciário, aí você vai ver esses institutos de uma forma mais aprofundada. O que não é o nosso caso. O nosso caso aqui, o nosso foco é direito constitucional. Direito constitucional, texto puro, sinalizei aqueles que já tiveram aí a sua cobrança em prova. Beleza, Seguridade Social? Tranquilo? Aqui a gente finaliza a Seguridade Social.